Olá amigos da República do Anime, começando a review do capítulo 215 de BNH. Capítulo esse que foi muito interessante. Tenho mais explicações para vocês sobre o OFA no final do capítulo, ou melhor, no final dessa review. Vou falar mais um pouquinho para vocês. Mas antes, peço para você deixar um super like nesse vídeo. E se não é inscrito no canal, por favor, faça parte dos amigos da RDA. Estamos com o alvo de chegar a 20 mil inscritos. É importantíssimo que você faça parte dos nossos amigos. Isso me deixa feliz e honrado em ter você aqui. E o último recadinho, antes da gente ir para a review de hoje: amanhã, sabadão, às 19h30, haverá live aqui no canal, pra gente bater aquele papo sobre o capítulo e também dar boas risadas com as minhas piadas infames. Portanto, galera, fique comigo até o final do vídeo. Eu vou dar um panorama geral do que aconteceu no capítulo dessa semana. E lá no final do vídeo eu dou uma explicação sobre a questão aí do uso do nosso amigo Midoriya em relação à nova individualidade e as demais individualidades que ele ainda vai descobrir. Sem delongas, vamos para a review de hoje. Quero abrir os trabalhos falando do nosso amigo Midoriya finalmente entendendo que o One for All é amigo dele, que os portadores lá vão ajudar ele. E ele naturalmente se sentiu confortável para usar a nova individualidade, que foi bem legal na minha opinião. Até disse na review passada que ele não conseguiria lutar contra o Shinso sem individualidade, já que o Shinso é um adversário extremamente hábil e muito bem treinado pelo nosso amigo Aizawa. Portanto, fiquei muito feliz em ver o nosso garoto reconhecendo que a individualidade está ali para ajudá-lo e não prejudicá-lo, ainda que ele tenha que treinar, pagar o preço para poder usá-la de forma eficiente. A individualidade está ali para ajudá-lo a vencer os seus adversários. Eu gosto muito do raciocínio do nosso amigo Shinso em manter o plano inicial de capturar o nosso amigo Midoriya, já que o nosso amigo Midoriya é o cara mais forte ali do time e também o cara mais inteligente. E agora que esse up aí da nova individualidade que deixou o nosso amigo Shinso bem surpreso. Pô, cara, há 2 minutos atrás você tava surtado aí, quase indo para o outro mundo, e agora está usando a individualidade, usando o poder que há poucos segundos quase te matou. Será que você estava fingindo, mentindo, enganando, pagando de político brasileiro? Não, meu amigo Shinso, realmente ele estava numa situação muito ruim, apenas decidiu usar a individualidade para poder lutar contra o Senhor. Foi bem legal o raciocínio aí, gostei bastante. O Shinso é muito promissor, gostaria muito que ele ficasse na classe 1, se bem que eu acho que ele vai lá para a classe B, que na classe 1 já tem gente apelona demais. Falando do nosso amigo Monoma, caraca, me surpreendeu positivamente o nosso garoto nesse capítulo. Por quê? Porque ele tentou fazer uma pressão psicológica na nossa amiga Uraraka, lembrando que ele tá com algumas individualidades ali escondidas, que ele copiou naturalmente. Ele se preparou de antemão e vestiu a capa de vilão literalmente. E também deixou um presentinho pro nosso amigo Midoriya, uma armadilha lá, a individualidade duplo impacto. Ele até explicou, vou até falar mais dele lá no final do capítulo, vou fazer que nem a semana passada. O último assunto será o nosso amigo Neito Monoma. Ele me surpreendeu positivamente, mais tarde continuo falando dele. Outra coisa que eu curti muito foi a frase do nosso amigo Midoriya, dizendo que o ponto de partida sempre estará em seu coração, que aponta para o objetivo dele, aponta também para aquilo que ele quer fazer, que é muito legal, e também o próprio coração dele, os sentimentos dele em relação à missão que ele tem e o objetivo que ele quer alcançar. Isso foi muito legal. Lembrando que eu falei para os senhores e senhoras algumas reviews atrás que o psicológico do usuário influencia diretamente no uso da individualidade. Ou seja, se o Midoriya conseguir controlar o seu psicológico, as suas emoções, naturalmente ele vai ter uma eficiência maior no uso do One for All e também das individualidades que ele tá para descobrir. Inclusive tem vídeo aqui no canal teorizando sobre quais possíveis individualidades o nosso amigo terá no futuro. Portanto, deixarei no card final, você dá uma assistida e aí por lá a gente vai trocando ideia. E continuando aí nesse tema, a virada do time A, eles começaram a perder, né, ficar em desvantagem naturalmente. A Shido e o nosso amigo Mineta tava até levando uma vantagem no capítulo passado, mas para a virada para esse capítulo começaram a se dar mal. Entretanto aí, com o pensamento do nosso amigo Midoriya, todos os outros acabaram também
prevalecendo sobre o inimigo, que foi muito legal. E até quero destacar a nossa amiga Uraraka e o quanto ela amadureceu. Primeiro que ela capturou lá o Monomá, que já foi bem interessante, usando as técnicas marciais que ela aprendeu. Mas toda a postura dela desde o começo. Desde o ponto que ela foi lá ajudar o Midoriya, chamando o Shinso, que era o adversário dela, para ajudar o garoto. Mas também a atitude dela durante a luta, talvez dos protagonistas que lutaram até agora, ela foi a pessoa que mais me agradou. E também o nosso amigo Bakugo, que lutou muito bem. Talvez esses dois, na minha opinião, seriam os grandes destaques aí desse hall de lutas que aconteceram aí entre a classe B e a classe A. E agora sim, dando explicações sobre o uso da nova individualidade, ou melhor, do uso das novas individualidades. A gente viu no capítulo que o nosso amigo Midoriya não conseguiu usar com eficiência a nova individualidade de chicote. Por quê? Vou explicar. Primeiro falando do nosso amigo One for All, né? Parece até que eu tô falando de uma pessoa. Você vê que há pessoas lá dentro, então não estou totalmente errado, se bem que eu repliquei o negócio aqui. Mas o One for All, para ele poder usar de forma eficiente, ele precisa ir upando aos poucos, lá o percentual que a gente conhece bem. Pelo andar da carruagem, com as individualidades que ele vai descobrir, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai ter que upar aos poucos para poder usar a individualidade no potencial máximo, né, na potência máxima. E o corpo dele vai ter que se acostumar com a individualidade nova. Para a galera que estava ranteando o nosso amigo Kohei Horikoshi, dizendo que ele deixou o Midoriya muito apelão, é um grande cala-boca. Por quê? O nosso garoto vai se ferrar ainda mais. Além de ter que se preocupar com o Offa, vai ter que se preocupar também em upar as individualidades novas. Coisa que eu já havia dito algumas reviews atrás, que o fato dele ter ganhado individualidades novas traria mais problemas para o nosso jovem herói. E é exatamente isso que está acontecendo. Porque ele vai ter que treinar pra caramba. Além de descobrir como usar as individualidades, ele vai ter que se fortalecer na medida que as individualidades vão se fortalecendo no corpo dele. Ou seja, galera, tudo vai ficar mais complicado. Até o ponto que ele vai se tornar o maior herói de todos os tempos. Lembrando lá do capítulo 1, que ele dá esse grande spoiler, ele vai sofrer os diabos. Eu quero até abrir uma aspa aqui para falar do nosso amigo Bakugo, que abriu um grande abismo entre os dois, mas esse abismo não ficou tão grande assim, já que o Midoriya vai ter que treinar pra caramba, e todos os outros personagens, eu acredito que o Kohei também vai dar uma melhorada nos outros personagens, para poder eles se equipararem e não ficarem tão atrás do nosso protagonista. Mas o fato é que, resumindo aqui a minha explicação para vocês, ele vai ter que upar e subir o percentual das individualidades, enquanto sobe o percentual do One for All, que deixou as coisas mais interessantes, mais complicadas, e eu curti bastante essa nuance do Kohei Horikoshi. E para fechar a review, voltando a falar do nosso amigo Monomá, eu quero destacar a explicação dele sobre o uso das individualidades enquanto ele estava tentando mexer lá com o psicológico da nossa amiga Uraraka, que inclusive estava preparada para isso. Ele explicando como as individualidades podem ser usadas em conjunto, independente de não consegui-las usar juntos. Ao mesmo tempo, falar assim que meu português já está ficando todo torto aqui nesse vídeo. Eu achei bem interessante porque essa explicação cai muito bem para o nosso amigo Midoriya. Eu acredito que o Midoriya não vai conseguir usar ao mesmo tempo as individualidades, mas ele pode potencializar o efeito da individualidade, de repente, usando uma outra individualidade em conjunto. De repente ele pode usar uma individualidade que tem um determinado efeito e aumentar esse efeito com o uso de outra individualidade, que foi mais ou menos o que a gente viu no capítulo, o nosso amigo Neito Monomá fazendo, porque ele usou uma individualidade que tinha um tempo de efeito e usou uma outra individualidade para maximizar esse tempo de efeito, tanto que o nosso amigo Midoriya acabou sendo atingido pelo cavalo de Troia, deixado pelo nosso amigo Monomá. Na minha opinião, Monomá foi simplesmente um gênio nesse capítulo, porque ele conseguiu sacar realmente como vai ser o uso das individualidades aí do nosso amigo Midoriya. Eu curti bastante isso, por isso pergunto pra você:
Diz aqui nos comentários o que você achou do capítulo, informações complementares e teorias. Já aproveita para deixar aquele super like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. E se assistiu até aqui, inscreva-se no canal para mim, sinal de honra ter você aqui como inscrito da RDA. Falei tudo que tinha que falar, fico por aqui, obrigado pela sua atenção, tchau!